Stranger Things finalmente chegou ao fim e com o final da série, vários furos de roteiro ficaram no ar. E nesse vídeo a gente separou os principais deles para tentar responder eles aqui. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue ou será que realmente o buraco não é capaz de ser preenchido de tão grande? Vamos começar. Mas antes disso, lembra de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Agora sim, vamos lá. O primeiro deles, já para começar esquentando aqui, é onde estão os Demogorgons no abismo? Quando os personagens principais eles vão até o abismo, a gente vê aquele cenário desértico onde vieram, né? De onde vieram os Demogorgons, os Demodogs, os Demobats e todas essas criaturas que a gente via no mundo invertido, invadindo também o mundo real. Mas cadê eles, se eles vieram de lá? Essa é a principal pergunta e a primeira que a gente vai tentar responder aqui. Cara, eu tenho uma teoria sobre isso, e na verdade é uma teoria que várias pessoas estão teorizando sobre, que é o fato que o Devorador de Mentes, ele precisava formar aquele corpo. E daí o que acontece na terceira temporada que a gente vê? O Devorador de Mentes, ele vai juntando vários corpos de pessoas, de seres humanos, inclusive de ratos e tudo mais, pra formar o corpo dele no nosso planeta, lá em Hawkins. Então eu acredito que não deve ter sido muito diferente lá no mundo invertido, né? Que na verdade não é, né? É a dimensão abismo, X, sim. Lá no abismo. Eu acredito que os Demogorgons, Demodogs, Demobat, Demotudo deve ter juntado pra fazer a grande carne lá do monstro que precisava pro Devorador de Mentes ter o formato dele de kaiju, barra aranha, barra qualquer outra coisa que era pra ser aquilo lá. Olha, eu tinha até comentado com você no último vídeo a minha teoria, né? Antes dessa aí que eu achei bem melhor. Mas eu tinha até criado uma hipótese de que talvez lá no abismo, né? Apesar daquele celular, daqueles monstros, eles estivessem em extinção. E por isso não existia tantos deles ali no abismo. Então o que acontece? Apesar deles terem se originado lá, como surgiu a ponte para o mundo invertido e também para o mundo real, eles foram, né, migrando até lá e ficando no mundo invertido para tentar predar e capturar tudo que fosse do mundo real da gente aqui. Ou seja, pegar os corpos de animais e pessoas para tentar se alimentar, e por isso eles estavam focados mais lá no mundo invertido. Porém, né, é isso que você falou aqui, eu acho que essa também faz muito sentido e talvez realmente seja isso. Agora, o único problema é que a gente não viu isso acontecer, cara, né? A gente só vê aquela grande estrutura que era a base do Vecna, que já estava pronta, e a gente não vê nenhum bicho a mais, sabe? Indo lá pra tentar correr. Seria muito foda, imagina, cara, chega um exército de Demogorgon ali vindo pra cima deles e eles só passam direto pelos mocinhos. Como já aconteceu algumas vezes, né? Quando eles estavam sendo chamados pelo Vecna. Quando eles estavam procurando a Holly, eles passaram reto pelo pessoal. Ou, várias na verdade, vezes. contra a Max também. A Max estava lá no hospital e daí tinha a Vicky e a outra garota lá, e eles passam reto por elas, enfim. Em vários momentos eles passam direto pelos mocinhos, dá aquele susto e nada acontece. Então isso poderia acontecer numa escala muito maior. Ou seja, a base do Vecna poderia ser menor quando eles chegam, chega aquele exército de criatura, eles ficam, cara, agora a gente vai morrer, não tem o que fazer mais, a Eleven não tem como salvar a gente. E aí eles vão e se juntam e começam ali, ó, pá, e se pipocar junto ali daquela base, e aquela estrutura começa a crescer ainda mais e começa a criar aquelas patas enormes, nossa, né? Ia ser muito isso ia ser foda pra caralho. Talvez eles até tivessem pensado nisso, mas não tivessem tido tempo de fazer. Tempo tinha, teve 2 horas e muito nada aconteceu. Não, tempo de produzir, não sei, alguma desculpa, né? Ou se foi só realmente falha no roteiro deles não terem pensado nessa ideia a princípio, mas acho que foi falha. Essas duas hipóteses eu acho que funcionam, principalmente essa que você levantou. Beleza. Agora, vamos pra próxima. O Devorador de Mentes, ele gosta de frio. Então, o que diabos ele estava fazendo num lugar que era praticamente um deserto? Cara, tu olha aquela cena, parece que tu tá no inferno, porque ele parece ser absurdamente quente. Parece. Só que daí, eu e o Bruno, a gente estava pensando aqui fora das câmeras, e aquilo lá parece muito também com o terreno de Marte. O terreno. O terreno.
a estrutura. Não parece Marte? Parece, sim. Claro que a princípio, se a gente for parar pra pensar em geologia aqui no mundo real, talvez a gente pudesse pensar ali numa região central dos Estados Unidos, que tem uma área mais desértica, muitas montanhas, muito parecido. Mas como não era um mundo real... Aquilo lá foi gravado no Novo México, inclusive. Então faz sentido. Por isso que se parece tanto, né? Era de fato isso. Mas assim, se a gente não pensar em mundo real e pensar talvez num lugar fora do planeta Terra, Marte eu acho que seria um lugar muito bacana. Eu acho que sim. E aí você sugeriu isso e eu fui pesquisar. Cara, qual era a temperatura de Marte, a temperatura média, né? Porque Marte parece ser um planeta muito quente, porque ele é vermelho, e daí tu olha ele parece muito quente. Só que ele não é. Ele chega até a temperaturas de 25, 27 graus, que são meio quentes, principalmente, né, pro gosto ali do Devorador de Mentes. Mas a temperatura média de Marte chega ali a menos 20, menos 60 graus Celsius, sabe? Então é muito gelado. E isso porque o planeta de Marte, ele tem uma atmosfera muito fina. Então, o calor não consegue segurar tanto e ele tá muito longe do Sol. Ele tá na área habitável do espaço, mas ele tá, tipo, enquanto o planeta Terra tá aqui, o Sol tá aqui, o planeta Terra aqui, Marte tá mais pra cá. Então, ele tá mais longe do Sol ainda. Sim, faz sentido. O que vai ser mais frio ainda. Então, apesar dele ser... Imagina só, se é realmente Marte de onde eles vieram. Cara, ia ser muito foda se eles tivessem dito, não, aqui, esse abismo... é Marte, é o planeta de Marte. Até porque é muito clássico da gente, como ser humano, né, imaginar que existem alienígenas em Marte, sabe? Aquela figura dos marcianos invadindo a Terra. A gente já tem essa relação com Marte, quase como se fosse parte dessa cultura pop, sabe? Desse imaginário popular. Tá querendo habitar Marte. Todo mundo, a humanidade querendo começar a habitar Marte. Então, seria, eu acho que até um chute legal, né? Se essa ponte que existe, na verdade, desce para o planeta de Marte. Isso é legal. Bom, tentamos responder. Eu acho que faz algum sentido, né? Acho que sim. Vamos seguir então pro próximo. O nerf no Devorador de Mentes. Eu acho que essa vai ser difícil de responder, né? Porque ele se transforma naquela criatura, naquele kaiju que lembra uma aranha gigantesca, vai pra cima dos mocinhos num tempo que parece durar, sei lá, 0,25. Não, na verdade, cara, é impossível que eles tivessem conseguido fugir. Não, era impossível eles terem fugido. É claro que na hora que eu e o Bruno a gente tava assistindo, a gente maratonou as 5 temporadas numa vez só. Então, eu pelo menos estava totalmente imersa no negócio, estava só assistindo e gostando muito, mas assim, quando a gente pausa e pensa assim, cara, ele andou muito... Não, mas assim, era pra ele ter alcançado essa galera. Era pra ele ter chegado ali muito rápido. E assim, não só isso, né? Tem o ponto do Devorador de Mentes ele ter assumido aquela forma e ele claramente ter tido tempo mais que suficiente pra chegar até a galera, mas também, né? O pessoal ter conseguido subir aquele precipício numa velocidade absurda. Aquilo lá só não tem desculpa. Só não tem o que fazer. É furo. Não, pra tu ter ideia, o Devorador de Mentes da 3ª temporada foi mais difícil de derrotar do que o da 5ª. Demorou mais. Ele demorou mais pra derrotar, ele aparentava ser mais forte, ele estava mais forte. E na 5ª temporada, que teoricamente é o cara, é o Devorador de Mentes em pessoa, no caso em monstro, né? Em monstro aí... Ele durou pouco. Eu até falei pra você assim, no vídeo passado, eu falei com vocês no vídeo passado, que a estratégia usada pra derrotar esse monstro final foi exatamente a mesma da 3ª temporada. Eles se afastaram, subiram pra um lugar um pouco mais alto e começaram a bombardear o monstro. E aqui foi exatamente a mesma coisa, só que numa escala muito maior. Como eu falei com vocês também, na 3ª temporada aquilo já não me convenceu, porque o monstro só poderia ter dado uma patada e derrubado todo mundo lá de cima dentro do shopping. E aqui é exatamente a mesma coisa. Mas é que quando ele leva dano de fogo, ele sente mais, tudo bem. Mas, cara, ele pode reagir, ele não só fica sofrendo, ele pode fazer alguma coisa pra tentar escapar, sabe? Ele poderia ter feito isso. E é óbvio, a minha suspensão de descrença já foi quebrada na 3ª temporada, e quando a gente traz isso pra uma escala absurdamente maior, a suspensão de descrença da maioria das pessoas acaba sendo quebrada também, né? Nessa 5ª temporada. Agora, eu acho que realmente não tem desculpa. A única solução que eu conversei com você que eles poderiam ter feito é, ao invés da transformação do Devorador de Mentes ter acontecido numa velocidade tão grande como foi, ela ter acontecido numa velocidade muito mais lenta. Ou seja, aquela estrutura, aquela base toda começa a ganhar vida
começa a se mexer, os Demogorgons eles vão ali, né, até juntando com aquela outra ideia, vão se juntando, os mocinhos percebem o que tava pra acontecer, cara. Isso vai dar na exata mesma coisa da terceira temporada. Eles já tinham visto isso acontecer. E aí, meu amigo, eles pensam, cara, vamos começar a correr. E nisso o bicho ele vai devagarzinho ganhando vida, sem pressa nenhuma, até porque no momento em que ele se transformasse, já era. Não tinha muito mais tempo pra eles conseguirem correr. Sim. Seria uma resposta. É a única forma de conseguir responder esse furo. Ia ficar muito bom. Seguindo então, por que o Will não sofreu e não morreu no fim das contas? Cara, eu até daria uma sugestão do porquê o Will... Não, mentira, não tenho não, esquece. Não tem, tipo, a gente tenta, mas não consegue chegar numa... Não, a gente chegou sim numa resposta. A gente chegou. Enquanto a gente conversava. Só que a nossa teoria era... Ele deveria ter sofrido. E deveria... Eu não digo que ter morrido. Por quê? Não é porque você mata um Demogorgon que o Vecna vai morrer. Só recapitulando, o Will, ele participava ali da mente coletiva com os Demogorgons e com o Vecna. Então, quando a gente via os Demogorgons ali, o Vecna próximo a ele sofrendo algum dano, ele sofria também. Sim. Fogo, óbvio que o fogo era o golpe mais crítico, mas ele sentia qualquer dano. Já sei. Porque ele não... Não, mas ele teria que ter sofrido na batalha, cara. Tá, não. Por exemplo, durante a batalha do Vecna contra a Eleven, o Will, ele ajuda a Eleven. Nessa hora, a Eleven aproveita pra matar o Vecna. Era pro Will ter sofrido. Sim, não foi era pra ele ter sentido dor. Era pra ele ter sentido dor. Ele não sentiu dor. Segundo todas as regras, todas as vezes que a gente viu o Will, era pra ele ter sofrido com aquilo, sentido aquele dano. Agora, por exemplo, quando a mãe do Will tava matando o Vecna, aí eu acho que não era pro Will ter sentido dor, porque ele não tava com o poder dele ativado, será? Não, mas será que eu não lembro agora as cenas? Se em toda vez que ele sentia dor, ele tava com os olhos revirados, usando o poder, tava participando da mente coletiva, ou se era independente disso. Agora eu não vou lembrar de todas as cenas. Isso a galera vai poder dizer nos comentários. O problema é que a gente maratonou. Esse é um problema. Mas tudo bem. Independente, eu acho que a gente tinha até conversado antes que ele deveria ter sentido dor, né? Pelo menos, né? Vamos considerar. Ele deveria ter sentido dor. E seria até mais apoteótico. Nossa, eu nem sei o que significa. Até catártico. Quando a mãe do Will decidiu matar o Vecna, mesmo sabendo que o próprio Will ia sentir dor. Não ia morrer. Mas ela não iria saber se ele iria ou não morrer. Não, mas calma. Iria sentir dor com toda certeza. Porém, eles já tinham deduzido, eles já tinham visto que não necessariamente se um Demogorgon morresse, o Vecna morreria lá do outro lado. Exato. Então eles poderiam ter chegado na conclusão de que caso a gente tire o Will de perto do Vecna e mande ele lá pra longe, a gente pode matar o Vecna, que já tava ali, né, prestes a morrer, sem problema nenhum, que o Will ele não morreria. Só que eles poderiam ter chegado numa outra conclusão. Peraí, mas a gente não precisa tirar o Will de perto, porque se os Demogorgons eles morrem, o Vecna ele não necessariamente morre, então a gente pode apostar nisso. Isso inclusive puxa pra outra pergunta, né? Qual é a próxima? O Devorador de Mentes, ele ficou vivo ou ele morreu no final? Porque assim, obviamente que a gente vê aquela carcaça morrendo e a gente vê o Vecna morrendo, mas o que a gente vê também quando estão libertando as crianças? O pozinho preto saindo da boca delas. Sim, pois é. Pois é. Onde é que ele foi parar? A gente não vê ele se juntando a nada. Cara, eu acho que ele simplesmente, o Devorador de Mentes, ele continua vivo, só que daí, na dimensão X, e isso é um não problema, pelo menos... Não é um furo. Não é um furo, porque ele não necessariamente precisava ter morrido, ele saiu, se desfez lá das crianças, continuou existindo, só que como a divisão paralela, o mundo invertido foi destruído, a ponte para a divisão X deixou Dimensão X. Dimensão X deixou de existir, então acabou o problema. Sim, eu acho que é isso. A ponte foi destruída, os mundos invertidos também, só que a Dimensão X, né, no caso o abismo, ele continua existindo e provavelmente o Devorador de Mentes, ele continua lá do outro lado, sem poder encher o saco da galera aqui na Terra, né? Eu acho que essa é a resposta mais plausível. Eu ainda fiquei na dúvida sobre o Devorador de Mentes assumindo aquela forma de kaiju, se aquela nuvem que a gente vê, né, espectral, ela meio que tomou conta daquela estrutura e depois que o monstro foi destruído, o Devorador de Mentes, ele só, poderia ter saído e continuado existindo, ou se ele foi morto também. Não, lá eu acho que ele foi morto e o poder dele foi claramente nerfado. Sim, mas aí se ele morreu,
O Devorador de Mentes, ele continua existindo ou não? Continua existindo só porque saiu de dentro das crianças. Ah, tá. No caso, uma fagulha dele continua existindo, aí depois então, ele conseguiu se reconstituir. Isso, mas ele nunca... Eu acho que ele não vai voltar a ser tão forte como ele era antes. Sim, pode ser. Virou, né, uma fração do que era no passado. Isso Mais uma vez, né? Isso tudo é a gente especulando porque não foi exatamente estabelecido, né? Uma resposta pra isso. Mas seguindo, a origem da pedra do Henry. Cara, isso é uma sacanagem. Eu acho que tu vai concordar comigo. Porque existe uma peça na Broadway que teve explicação escrita, inclusive pelos criadores da série de Stranger Things, onde eles explicam tudo, toda a origem da pedra, de tudo. Inclusive, sabe o Papa? O Papa? O Papa, não o Papa. O Papa da série. Ah, sim, o papai. É o papai da série. O pai delas. Isso. O pai dele foi a primeira pessoa que teve contato com a Dimensão X. E que voltou viva, basicamente. E por isso que o Papa ficava tão, tipo, alucinado com esse sentido e querer fazer experimentos com o Henry e com todo mundo, sabe? Por isso que ele tinha toda essa obsessão. Isso é explicado na série? Não. Não, isso é explicado onde? Sim, numa peça da Broadway que ninguém assistiu. Ah, Paula, mas eu assisti. Não, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente precisa ter a resposta enquanto a gente tá assistindo. Cara, era pra ter tido a resposta na série. Sim, como é que se deu a origem, né? Isso é um furo. E eu nem acho que precisava de uma grande explicação. Só faltou realmente dar o contexto mais exato e mais específico de como surgiu aquilo. Se tu para pra pensar, a origem do Vecna na 4ª temporada, ela já é perfeita. Ela é muito boa. É isso. Ela já é muito boa. Sim, né? Mas daí eles decidiram dar mais um background pra ele. É, né? Introduzir a pedra, etc. Introduzir a pedra. E daí tu fica... De onde surgiu essa pedra? Mulheres grávidas no mundo invertido. Essa foi outro ponto, né? Porque eles simplesmente explodiram todas elas ao mesmo tempo. Cara, eu acho que foi isso. Foi isso. Tipo, olha, dane-se. Olha, eu acho assim que foi chocante e eu acho que o grande propósito da série em colocar aquelas mulheres grávidas foi chocar visualmente a gente. Então a gente vê a Eleven passando pelo corredor e passando por todas aquelas salas e parecia que não tinha fim, sabe? É justamente essa sensação que é pra... A Kelly, na verdade. A Kelly, né? Não foi a Eleven, né? Que essa é a sensação que é pra que ela tivesse e a gente também tenha. Que aqueles experimentos não vão ter fim. Então ela passa por vários daqueles corredores, né? Aquele corredor e várias daquelas salas e não acabavam aquelas mulheres grávidas. Cara, se tu para pra pensar, não faz com que o final da Eleven seja mais verdadeiro de que ela tenha morrido, então? Será? Pelo fato das mulheres terem morrido também? Porque, tipo, se a gente vai ter que... A Kelly vai se matar porque ela sabe que não tem fim. As mulheres grávidas, elas vão matar todas porque senão isso não vai ter fim. Vai continuar tendo esse tipo de experimento. Então a Eleven... Pô, cara, seria uma hipocrisia ela não se matar junto, né? Sim, tudo bem. Claro, cada um escolhe acreditar no que quiser. Eu escolho o finalzinho feliz. Eu escolho o final... na verdade, nem 100% feliz, né? O final meio feliz, que é onde ela consegue sobreviver, mas não consegue ficar junto de quem ela gosta. Isso, assume uma nova identidade e é isso, né? Eu prefiro acreditar nesse meio termo. Mas só complementando esse lance das mulheres grávidas elas serem explodidas, então eu acho que sim, o grande propósito da série em fazer aquilo foi chocar a gente como telespectador, mas de fato faltou só alguém discutir e se preocupar com aquelas mulheres um pouco mais. No sentido de, cara, a gente vai explodir esse prédio, mas essas mulheres elas vão morrer junto. Tamo todo mundo de acordo com isso? Sim, e aí o prédio explode. Beleza, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu acho que o que aconteceu foi que a Kelly, ela simplesmente contou isso só pra Eleven e as duas decidiram sozinhas e ninguém mais sabia. Sim. Porque quanto menos gente souber. Quanto menos pessoas... Nossa, tá tenso. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Mas, tipo, mais fácil de tomar a decisão. Pode ser. Valeria elas terem conversado um pouquinho sobre isso. Valeria. Ficou meio jogado no ar, né? Seguindo, a Max se formando com a sua turma do ensino médio.
Ela não tava em coma? Por quanto tempo ela ficou em coma? Não foram uns 1 ano, 2 anos? Por aí, 1 ano e meio? Quase uns 2 anos. Foi por aí. Ela perdeu no mínimo 1 ano de colégio. Como é que ela fez um supletivo depois pra se formar? Ou é tipo na faculdade, que você pode se formar, pode colar grau, mas você sem precisar necessariamente ter terminado todas as matérias? Tu pode colar grau sem tem uma história dessa aí. Tu pode ter uma flexibilidadezinha em algumas faculdades. Não, eu não sabia disso. Tem algumas flexibilidades, eu acho. Eu acho que ela fez Kumon e passou. Eu acho que ela fez o supletivo e beleza, né? É isso aí. Adiantou o ano. E seguindo a principal pergunta, que essa aí, meu amigo, essa eu vou descer a lenha. Por que o governo simplesmente deixou todo mundo ir embora? A gente viu, cara, o Rambo, né? A Nancy matando uma cacetada de soldado. Não, eles pegaram o Hopper matou armas, um monte de gente. Roubaram, extraviaram, né? Contrabandearam um monte de arma do governo. Invadiram a base do governo. Cara, o que acontece no final com essas pessoas? Crime, mas tanto crime. Daí tem teorias. Uma Essa eu quero saber. A que mais me convenceu é que... Primeiro que eles tinham que estar presos. Sim, os adultos eles tinham que estar presos. No mínimo. Mas a segunda As crianças, tudo bem, apesar de que lá nos Estados Unidos elas também seriam presas. A segunda teoria é que eles não teriam como sumir com todas essas pessoas sem levantar suspeitas. Sim, tudo bem. É que eles fizeram meio que isso, né? Tentaram fazer um acordo lá na segunda, terceira temporada de deixar eles livres... Com um acordo, né, contanto que eles ficassem de boinha. Exato, mas acontece que a teoria é que os Estados Unidos comprou o silêncio deles. Pode ser. Comprou... Pode ser, mais uma vez, né, no caso. Comprou o dinheiro, porque a Nancy, ela foi fazer faculdade, numa faculdade boa pra caramba. O Jonathan, de repente, tá todo... É o mais ferrado financeiramente. Virou lá, professor, né? Tá lá querendo produzir o filme dele, ou consumista, alguma coisa assim. Capitalista, sei lá qual era o nome do filme. Enfim, tá querendo produzir o filme dele. Todo mundo aparentemente se deu muito bem na vida financeira. Faz sentido. O Hopper, não sei como inventaram pra ele voltar à vida, né? Porque ele tava dado como normal. Morto. Então, voltou à vida, de repente. O que aconteceu? Qual foi a história que eles inventaram? Voltou à vida como xerife e agora ainda vai ganhar um aumento de 30%. Caralho, é foda, né? Assim, eu acho que faz sentido. Assim, na segunda, terceira temporada, eles fizeram aquele acordo de, olha, vamos ficar de boinha aqui, vocês não falam nada, a gente também não mexe com vocês. E agora eles podem só meio que ter dobrado a aposta, né? E pago pra eles ficarem de boinha também de novo, sabe? Pro governo acabar também não se complicando demais. Sim. Seria uma boa. Só que é aquilo, caso o governo, é aqui que eu disse que ia descer a lenha, caso o governo só realmente tenha deixado passar tudo isso por algum motivo muito louco, a Eleven poderia muito bem ter continuado com a turma dela, com todo mundo junto. Porque se ninguém sofreu consequência nenhuma, tudo bem, a Eleven teoricamente ela continuaria sendo perseguida. Mas se o governo dos Estados Unidos estava meio que cagando pra situação e só deixou tudo terminar em pizza, meio que isso poderia acontecer com a Eleven também. Essa é a impressão que passa. Mesmo que os experimentos continuassem, sabe? Eu acho que os experimentos com a Eleven daí iam continuar. Só que a Eleven, ela não precisaria sumir pro resto da vida dela. Sim. Não precisaria, ela poderia sumir. Que seja até o pessoal se formar e tudo mais, entrar na vida adulta, e depois ela aparece pra ficar com o Mike. Nossa! Poderia muito, na vida adulta já. Na vida adulta, mas aí o governo não ia reconhecer ela? Claramente ia reconhecer ela. Mas ela não iria voltar pra Hawkins, ela iria voltar pra... Ia pra outro canto. Pra outro canto. E isso se realmente o Mike quisesse. Se bem que o Mike ia querer, né? Ele ia esperar a vida inteira por ela. O Mike é completamente apaixonado por ela, igual eu, se eu pudesse. Boa. Olha, assim... Eu fico meio dividido, principalmente por essa falta de consequência pra turminha do bem, em relação ao governo não ter feito nada com todos eles. Tem uma explicação. E a Eleven poder ficar de boa, assim como parecia que ela ficou muito de boa ali pela terceira temporada. Sim. Mas sabe por que a explicação é esse final tão gostoso? É porque bem no fim, Stranger Things é um jogo de Dungeons and Dragons. Onde o final que o Mike sempre escreve é o final feliz pra todos os personagens. Então, é isso. Tu vai assistir toda a quinta temporada, é o clímax do tabuleiro, sabe?
Então é um jogo de Dungeons and Dragons. Sim, é aquela teoria isso. de que tudo, na verdade, era um jogo. Tudo era um jogo, só que daí, bem no fim, tudo aconteceu na vida deles, né? Cara, honestamente, eu não sei como eles conseguem jogar Dungeons and Dragons, sendo que eles tiveram uma vivência com monstros e tudo mais. Ah, supera, né? Supera. Mas o ponto é... Pô, mas é eu muito acho mais legal você tá lá realmente lutando do que você imaginando que você tá lutando. Pode ser. Mas eu acho que a Eleven, ela poderia muito bem ter continuado com a turminha, isso se eles quisessem optar por um final 100% feliz. Ela continua vivendo com a galera, vivendo com a família e com os amigos dela, só que ela teria se tornado uma arma de destruição tão poderosa que o governo simplesmente não teria muita chance de conseguir... Ia ter que meio que aceitar. É um certo problema, porque ela entraria naquela questão de ter um Superman habitando os Estados Unidos, ali praticamente. Um pouco disso, um pouco dessa vibe. Mas ao mesmo tempo, daria um certo tempo pra pelo menos a gente ter um finalzinho feliz. Junto da galera. Se você ficou até o final e tem mais alguma dúvida, mais algum furo de roteiro que você não comprou no final de Stranger Things, deixa aqui embaixo nos comentários e principalmente tenta responder o que poderia ser, né, uma resposta para esse seu furo de roteiro. E você concorda ou não concorda com os furos que nós levantamos aqui? Deixa nos comentários também. E se você ficou até o final desse vídeo e curtiu, lembra de conferir o seu like aqui embaixo e a sua inscrição aqui embaixo no canal também, pra gente continuar trazendo mais novidades aqui pra vocês no futuro, beleza? Até a próxima, tchau!